Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor. Glória a Deus. Um privilégio poder servi-los com uma palavra de Deus. Eu gostaria desde já que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus que Lucas escreveu. Capítulo 15. E nós vamos focar na última parte do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, do verso 25 até o verso 32. Nós vamos ler esta porção e depois realizar uma compreensão mais detalhada dessa passagem da parábola, das parábolas que Jesus narrou neste capítulo. Glória a Deus. Se você encontrou, pode dizer amém. O texto diz assim: Eu, o seu filho mais velho, estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, argumentava, falava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Aleluia. Eu quero pregar por alguns minutos sobre o tema perdidos em casa. Perdidos em casa. Pode tomar o seu lugar, por favor. Perdidos em casa. Essa mensagem é parte de um combo de 4 mensagens que retrata o departamento dos achados e perdidos de Deus. No departamento de achados e perdidos de Deus, de Lucas capítulo 15, nós encontramos 4 coisas que se perderam, mas foram achadas, e há uma lição que auxilia o entendimento de cada uma destas coisas. Lucas narra 3 parábolas, e na terceira parábola ele adiciona a 4ª coisa que se perdeu. Então, tecnicamente, ele narra um pastor procurando uma ovelha perdida, uma mulher que foi movida a procurar uma moeda perdida, um pai recebendo em casa um filho perdido. E nesse capítulo, a restauração das coisas perdidas vai mais fundo, porque havia um filho perdido dentro de casa. Se um dia Deus permitir, nós falaremos os outros sermões, mas hoje nós vamos usar esse entendimento do filho perdido dentro de casa, para que o Senhor nos dê um entendimento e uma revelação específica sobre este tema. Porque o pastor está procurando uma em 100. É 1%. A mulher está procurando uma em 10. Ou seja, 10%. O pai está procurando um filho dentre 2 filhos. 50% perdido. Mas aí depois fica mais sério, porque o pai procura 1 em 1. É 100%.
A preocupação desse pai com este filho perdido dentro de casa é uma lição clara de que Deus tem preocupação com as ovelhas perdidas, aquelas que se foram. Deus tem preocupação com a moeda perdida, que se perde dentro de casa, com o filho perdido, que se perde em outro país, mas também com os filhos perdidos dentro de casa. Esse entendimento precisa ser claro para nós, porque há algumas semanas nosso pastor vem pregando sobre a conquista, a pregação que deve ser feita pela igreja, em ordem para que o jovem, o moço e a moça contemporâneo, a geração milenial, a geração ano 2000 para frente, seja alcançada pela palavra. E eu gostaria de usar essa temática para olhar um pouco para dentro de nós hoje e trazer este entendimento para alguém que esteja perdido dentro de casa. Eu fiz uma pergunta ao Chat GTP. Não sei se você já ouviu falar do Chat GTP. É a última moda na internet. O Chat GTP é uma inteligência artificial, é um robô que responde perguntas. Ele é atualizado em tempo real pelas informações do mundo todo, em mais de 70 idiomas, e o que você perguntar para ele, ele te responde em tempo real, baseado em dados da informação mais próxima que ele encontrar nos servidores da internet. E eu fiz uma pergunta ao Chat GTP, eu perguntei para esse robô. E essa pergunta recebeu uma resposta inusitada. Eu perguntei: por que os jovens saem da igreja? E o robô me respondeu. O robô da internet respondeu o seguinte: existem várias razões pelas quais os jovens podem sair da igreja. Algumas das mais comuns incluem falta de conexão. Muitos jovens sentem que a igreja não está conectada com suas vidas, não está atendendo às suas necessidades emocionais e espirituais. Segundo, falta de relevância. Alguns jovens podem achar que as mensagens da igreja não são relevantes para suas vidas diárias ou não se conectam com seus valores e crenças. Terceiro, por questões teológicas. O robô respondeu: dúvidas e desacordos teológicos podem levar os jovens a questionarem sua fé e eventualmente sair da igreja. Em quarto lugar, falta de engajamento. Quando os jovens sentem que não há oportunidade suficiente para envolvimento e participação na igreja, eles podem se sentir desconectados e desanimados. Em quinto, o robô respondeu: experiências negativas. Alguns jovens podem ter tido experiências negativas na igreja, como julgamento, atitudes de hipocrisia, que os afastaram da fé. O robô continuou: claro, essas são apenas algumas das muitas razões pelas quais jovens podem sair da igreja. É importante lembrar que cada pessoa é única e pode ter suas próprias razões. Além disso, é importante ressaltar que mesmo que alguém tenha saído da igreja, isso não significa que eles tenham abandonado sua fé completamente. Foi um robô que me respondeu isso aqui. Ele não tem sentimento, ele não tem emoções, ele não tem cognitividade, ele não tem criatividade. Ele é uma fonte transmissora de dados. Ele recebe, processa e compartilha dados. E a pergunta que eu fiz: por que é que os jovens saem da igreja? Ele teve essa conclusão baseada nas informações que estão à volta dele. Irmãos, para nossa surpresa, o que esse robô está dizendo faz sentido. Faz muito sentido
a linha de pensamento que esse robô traçou, baseado nas informações que ele tinha, que ele recebeu, que ele buscou de alguma fonte à sua disposição na internet, e ele concluiu isso aqui. Se nós pararmos para pensar, nunca antes da história da igreja, nós precisamos tanto do poder do Espírito Santo para vencer essas barreiras que, como por pelo menos 4 sermões, nosso pastor já tem pregado, os 2 específicos sobre as 10 razões, os 10 motivos ou 10 maneiras de conquistar os jovens para Cristo. Nós precisamos analisar à luz da Escritura e no poder do Espírito Santo como é que nós podemos vencer essas barreiras. Porque a realidade é uma só. Além de jovens estarem saindo da igreja aos montes, tem gente perdida dentro de casa. A história do filho pródigo e a história do irmão do filho pródigo são comparadas porque um se perde fora de casa e um continua em casa, mas perdido. Um sai de casa e gasta os bens do pai, o outro fica em casa e não desfruta dos bens do pai. Um sai de casa, mas lá fora tem um encontro digno com o divino Espírito Santo, que convence e torna o homem ao arrependimento. O outro está em casa, sem nenhuma intimidade. Um sai de casa e quando volta, é protagonista de uma festividade onde tem música e tem dança. O outro está dentro de casa. Faz meses que não se reúne com seus amigos, faz meses que não aprecia boa música e faz meses que não dança. Eu discutia com alguns amigos na época da faculdade. Nós analisamos essa passagem e a pergunta do texto foi: por que não tem nome esse irmão do filho pródigo? Quem é o irmão do filho pródigo? Ele é chamado de irmão do filho pródigo, não obstante, o grego dá essa mesma ideia, irmão do, filho de. Nosso pastor de grego, nosso professor de grego chegou e falou assim: olha, eu sou o irmão do filho pródigo. Na intenção de declarar para a gente que o irmão do filho pródigo não saiu de casa. Eu fico lisonjeado e fico agradecido, com muito respeito, é claro, pela a fala do nosso pastor sobre eu ter sido criado dentro da igreja, dormido embaixo do banco na vigília, levado para o chão de orelha, porque ficava conversando. Eu fui músico muito novo na igreja, e uma vez eu lembro até hoje, não esqueço que o pastor brigou comigo, ele me chamou para dar uma saudação, eu dei a saudação, aí voltei para o banco dos músicos e fiquei conversando com os músicos, aí ele falou assim: ô Juninho, carinhosamente, Juninho, Jeremias Apolinário Júnior, Juninho, ele: ô Juninho, você veio e pregou aqui agora há pouco, agora está aí conversando com os músicos? Aí eu, aquele dia eu fiquei mais esperto, que toda a conversa, fiquei crente, deu certo aquilo lá, me ajudou, não foi ruim não. Eu estive nesta posição, perdido dentro de casa. Não saí da igreja, comecei a pregar muito novo, viajei por alguns lugares, tive a oportunidade de servir sobre algumas gestões, alguns pastores que me orientaram, me ajudaram. Meu papai, o pastor Jeremias, foi esse grande mentor do meu ministério, da minha vida pessoal. Mas eu estive perdido dentro de casa. E Jesus não conta essa parábola à toa, porque Jesus tem uma audiência que está ouvindo ele. Porque no começo do Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus
Está falando com os fariseus. Jesus está explicando para aqueles de dentro de casa, os doutores da lei, os entendidos, os técnicos, os teóricos, os teólogos. E para citar mais precisamente o nosso pastor Flausilini, uma frase que ele disse há uns dias atrás, os berereus. Não é nem os bereanos, é os berereus. Os teólogos, que toda hora eles têm toda uma teologia. Para essas pessoas, Jesus está falando sobre um filho perdido dentro de casa. Oh, Jesus. Quando a gente para estudar essa passagem, nós precisamos colocar um espelho diante de nós mesmos e fazer a pergunta certa. E qual é a pergunta? Será que eu sou o filho perdido dentro de casa? Porque algumas características que a gente observa nesse rapaz, de acordo com a narração do capítulo 15, versos do 25 ao 32, podem se aplicar a alguns comportamentos que nós temos. E se nós não fizermos essa autoanálise, essa autocrítica, nós passaremos pela vida cristã deste jeito, perdidos dentro de casa. Eu quero que Deus use essa palavra para tocar, para chocar o meu coração. O nosso coração. Oh, aleluia. 3 pensamentos nos ajudam a entender um pouco melhor essa fase. Esse entendimento que o irmão do filho pródigo está tendo ao chegar em casa. Nós conhecemos o texto, conhecemos a passagem. Eu vou citar os pensamentos e focar um pouco nesse entendimento de cada um deles. O primeiro pensamento é a posição que ele teve na família. A posição que ele teve na família. Lucas 15, verso 25, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Trabalhador, filho mais velho. Tem duas posições importantes que ele ocupa aqui. A primeira é uma posição de privilégio, porque ele é o irmão mais velho. Ele tem direito a 2/3 dos bens de seu pai. Deuteronômio capítulo 21, verso 17, nessa questão da divisão dos bens, da herança dos filhos, Deus diz a Moisés assim: terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai e os seus direitos de filho mais velho lhe pertencem. Deus diz a Moisés que o filho mais velho tem direito de receber parte dobrada da herança. Mesmo que seja uma mulher que o seu esposo não goste muito. Não tem essa, não gosto muito dessa minha esposa, vou favorecer a outra esposa. Não era para ter 2 esposas em primeiro lugar, mas se ele tem a segunda esposa e o filho mais velho é dela, sem choro. Ele é o filho mais velho, tem que receber porção dobrada. Visto que o irmão mais novo já recebeu parte da herança, o verso 12 aqui do capítulo 15 diz que o menino pediu: me dá a herança que me pertence. Quando o pai morrer, tecnicamente, tudo já é dele. Porque a primeira parte da herança já foi dividida para o irmão mais novo. Ele não receberá mais a herança. Ele vai viver em casa, mas agora sob a tutela do seu irmão mais velho. Tecnicamente falando, é esse o entendimento que o texto dá. Tudo ficou para ele. Ele agora é o chefe da família quando seu pai falecer. Depois ele tem uma posição de produtividade. Ele tem uma posição de privilégio, porque ele é o filho mais velho, agora uma posição de produtividade, porque ele está trabalhando. E Jesus narra enfaticamente: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Ele estava trabalhando, cuidando dos afazeres da casa, cuidando das coisas da fazenda. Talvez eles tivessem rebanhos, provavelmente eles tinham rebanhos de suínos, de ovinos, suínos não, ovinos, ovelhas, cabras, cabritos e etc. Eles tinham esses rebanhos e ele estava cuidando de alguns deles. Essa é a razão de ele ter falado: o senhor nunca me deu um cabrito para mim poder celebrar com os meus amigos? Ele tem produtividade, ele tem posição,
é o filho mais velho, é trabalhador. Ele está no campo, está preocupado com os negócios do seu pai, mas ele chega em casa e vê uma festa. Tem um problema com a festa. Tem um problema com a alegria, com o regozijo, tem um problema ali com aquele momento que está acontecendo. Jesus está tratando dos fariseus. E Jesus está dizendo que os fariseus são filhos, têm direito à herança, é claro que eles são filhos. Jesus está dizendo que eles têm produtividade, que eles atuam no quesito da lei, que eles legislam, que eles entendem, que eles interpretam, que eles propagam a lei de Moisés. Mas o problema deles é com a festa. O problema deles é com a música, o problema deles é com a dança. A mesma coisa pode ser verdade para mim e para você. Talvez a gente tenha boa moral, talvez a gente tenha boa conduta, venhamos à igreja, não xinga, não bebe, não rouba, não trapaceia. Você já passou pelo batismo, pelo batistério, já cumpriu todas as ordens, as aparências, foi levado a um cargo, a um chamado, a um ministério, exerce uma função na igreja de certo destaque, coloca suas mãos nos afazeres da igreja, do reino, tanto da ordem do culto, quanto do pós-culto, das visitas, da intercessão, da oração. Mas quando você vê uma festa por alguém que está perdido e se achou, quando eu vejo uma festa por alguém que estava longe e voltou, quando eu vejo uma festa, um regozijo, uma música, uma dança, por alguém que estava morto, mas agora está vivo, acontece um conflito no meu coração. A gente pode fazer toda essa artimanha, esse serviço, essa obra, este trabalho, mas se nós tivermos algum problema com a festa, se a gente tiver algum problema com a dança, com a música, que acontece quando alguém retorna para casa, nós estamos perdidos dentro de casa. E é um problema muito grande, porque estar perdido dentro de casa quer dizer que você conhece os protocolos da casa, você conhece o regimento da casa, conhece a rotina da casa. Alguém que chegou não lembra mais a rotina da casa, não conhece a rotina da casa, mas você conhece, eu conheço. E aí que está o problema. É a gente não querer celebrar, dispensar a música e a dança, porque alguém voltou para casa. Não é a minha intenção fazer a gente duvidar da nossa salvação, mas é a minha intenção colocar no nosso coração um ponto de interrogação muito sério quanto ao nosso comportamento estando dentro de casa. Essa posição que ele tinha na família não dava a ele o direito de desprezar a festa que estava acontecendo. A posição que nós temos no reino de Deus não nos dá o direito de desprezar a festa que acontece quando um pecador se arrepende. A posição que nós temos no reino de Deus não nos dá prerrogativas para dispensar a celebração por alguém que se arrepende. E eu falo isso de maneira proposital. Oh, que bom. Olha, mas Deus abençoe. Fulano estava perdido, foi achado. Oh, que legal. Não. Não é o suficiente. Não é o bastante dar um joinha de aprovação. Entrar na festa. Participar da festa. Celebrar com a música que está acontecendo, com a dança que está acontecendo. E não é essa festa que é a festa espiritual que acontece. Oh, Espírito Santo. O segundo pensamento é que ele tinha problemas diretos com a festividade. Era um problema pessoal.
Ele tinha um problema pessoal com a festa que estava acontecendo. O conteúdo aqui do verso 25 até o verso 30, ele diz no verso 25: seu filho mais velho no campo, quando veio, chegou perto de casa, ouviu música e dança, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E o servo disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar, e saindo o pai falava com ele. Este caso é onde as coisas ficam um pouco mais desconfortáveis para nós, porque por mais doloroso que seja, a verdade nos libertará. E a verdade é o seguinte, é que às vezes a gente faz beicinho, a gente faz birra e não quer entrar na festa. É de propósito. O que está acontecendo aí? É a festa porque fulano se arrependeu. É a festa porque ciclano voltou. É a festa porque aquele que estava perdido foi achado. Eu acho que eu vou fazer uma outra coisa. Não quero entrar aí não. O pai sai de casa para dialogar com ele, porque o servo havia dito para ele, um dos empregados da casa havia dito que era uma festa, e ele se recusava a entrar. Pode ser que alguém tenha dito: fulano, entra, seu irmão chegou, seu irmão voltou. Não quero entrar nessa festa. Os motivos desse rapaz são motivos errados, porque ele não se importou que o seu irmão perdido tivesse voltado, ele não teve saudade do irmão perdido, ele não se importou com o que agradava o pai, porque a volta do irmão agradava o pai estava feliz porque o irmão chegou, ele não se importou com a glória do pai, porque era a alegria do pai festejar, celebrar o filho. O pai vestiu o menino de novo, pôs anel no dedo, pôs sapato nos pés, para que o menino fosse restaurado de uma vez por todas à posição de filho, as roupas sujas, os pés descalços, as mãos sem o anel indicando a posição de filho. O pai resolveu este caso, ele não se importou com as resoluções do pai, ele não se importou com o que o pai fez, ele queria vantagem para si. Irmãos, se nós fizermos uma análise muito cuidadosa, nós precisamos observar qual é o nosso comportamento diante daqueles que voltam para Cristo, que saem do mundo perdido, comendo a lavagem dos porcos e voltam para casa, e nós não entramos na festa. O problema com as festividades deste rapaz, o problema com festejar, não é diretamente a festa em si, pode ser que ele já tenha participado de alguma festa, mas é principalmente o motivo da festa. Essa mentalidade pode ser vista em Jonas, no capítulo 4. Jonas não queria celebrar a salvação dos ninivitas. Jonas não queria celebrar que os ninivitas foram alcançados. Jonas não queria que esta alegria tomasse conta dele e dizer: olha, eu preguei a palavra do Senhor, houve salvação em Nínive. Jonas não teve a intenção que essa celebração acontecesse. Talvez nós estejamos em casa, mas querendo elogios do pai em casa. Talvez a gente esteja em casa, preocupados apenas com os afazeres da casa. Essa é a posição desse rapaz. Talvez nós estejamos em casa, esperando que as coisas mudem a nosso favor, e somente a nosso favor em casa. Em 1 Coríntios 10, verso 31, Paulo diz: portanto, quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. O que nós fazemos em casa não é para a gente. O que acontece em casa, a maneira que nós servimos, as responsabilidades que nós temos, não são para nós, são para a glória de Deus.
E se não é para a glória de Deus que nós fazemos o que fazemos em casa, nós estamos perdidos dentro de casa. Ele tinha um problema muito sério na sua mentalidade, na sua maneira de entender, porque na hora de falar com o pai, e o pai no Novo e no Antigo Testamento, no contexto hebraico, numa maioria do contexto em que a Bíblia foi escrita por hebreus, escrita por judeus, o pai é uma figura de extremo respeito. Filho não argumenta com o pai, filho não bate boca com o pai, filho não responde o pai. E Jesus está deixando claro que ele se indignou e não queria entrar. Saindo, o pai falava com ele, verso 29, mas respondendo ele disse ao pai, ele respondeu ao pai de maneira rude. E Jesus diz, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, mas vindo este teu filho. O rapaz está revoltado, o rapaz está chateado, e não é com o pai, ele está descontando no pai a sua própria frustração. Porque quem está perdido dentro de casa está cheio de frustrações. Existem muitas frustrações que cercam alguém que está perdido dentro de casa. E este é o comportamento que ele está apresentando, descontando no pai tudo aquilo que está negativo dentro dele, tudo aquilo que está errado nele, ele está soltando para fora. Existe uma teoria que os psicólogos chamam de teoria da barata. Quando você pisa na barata, faz pleque, sai de dentro dela um monte de coisa errada, né? Um cheiro horrível. E essa teoria serve para refletir o seguinte: quando a vida pisa na gente, só sai de dentro da gente o que já estava lá. Quando acontece um momento de pressão, só vai sair de dentro de nós aquilo que já estava lá dentro. Só saiu de dentro desse rapaz a frustração que já estava enraizada no coração dele. Ele estava perdido dentro de casa. Você não precisa ser um viciado em álcool, um bêbado, para estar perdido dentro de casa. Você não precisa ser um adúltero para estar perdido dentro de casa. Você não precisa ser alguém com pecados explícitos para se considerar um perdido dentro de casa. Tem gente cantando no coral perdido dentro de casa. Tem gente que leva a Bíblia embaixo do braço, terça, quinta, sábado e domingo, todo culto perdido dentro de casa. Tem gente com uma credencial ministerial perdido dentro de casa. Tem gente com a vida ministerial promissora, promessas até de uma consagração futura, perdido dentro de casa. E a razão é porque esse amontoado de frustrações que ficam no coração não são resolvidas, e a hora que o pai vem falar com o filho, ele solta as frustrações. Mateus 15, verso 18 ao 19, Jesus diz assim, mas as palavras vêm do coração. É isso que os contamina, pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnia. O nosso coração precisa ser limpo e purificado pela misericórdia, pela graça de Deus. Porque caso isso não aconteça, essas coisinhas vão ficar amarguradas ali, elas vão maturar no coração, e uma hora elas vão aparecer. Essa é uma característica de quem às vezes fica perdido dentro de casa. Mas o Senhor disse para o profeta Ezequiel no capítulo 36, verso 26, eu lhes darei um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito, removerei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Era considerado um desrespeito muito grande o pai receber uma resposta do filho. Imagino que pode ter alguém, é uma conjectura, é claro, pode ter alguém perto, pode ter alguém vendo a cena, e aquele menino debatendo com seu pai. Que coisa terrível. A única justificativa para isso é ele estar perdido dentro de casa. Irmãos, nós não podemos assumir a postura desse rapaz. Nós não podemos nos comportar como esse rapaz. Não, nós não podemos. Nós não podemos estar perdidos dentro de casa. E o último pensamento que eu sugiro para nós é no final do texto, no verso 28, 29, 30, 31, até o verso 32, a petição que ele ouviu do pai.
E quando o pai fala com ele, oh aleluia, oh aleluia. O verso 31, o pai diz: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Quem está dentro de casa já recebeu o que precisa. A unção está dentro de casa. A autoridade está dentro de casa. Os dons do Espírito Santo estão dentro de casa. O poder para expulsar demônios está dentro de casa. A autoridade para interpretar a palavra está dentro de casa. A ousadia para pregar a palavra estão dentro de casa. A força do Espírito Santo para testemunhar está dentro de casa. A graça para suportar as adversidades está dentro de casa. A habilidade de resolver conflito, problema, resistir o diabo está dentro de casa. Quem está em casa tem acesso. Quem está em casa tem facilidade. Quem está em casa já recebeu e pode receber. Quem está em casa tem a habilidade de desfrutar daquilo que o Pai providenciou. O Pai disse: o que eu tenho é teu. Irmãos, nós precisamos receber essa palavra do fundo do coração de Deus para o nosso coração. Nós já recebemos esta unção, nós já recebemos este poder, nós já recebemos essa ousadia. A gente só precisa entrar na festa e celebrar com aquele que voltou para casa. Nós precisamos adotar uma postura de celebração, porque nós já recebemos, está na casa. Oh, aleluia. O pai suplica, o pai pede, o pai fala com ele com ternura, o pai não o repreende, porque o pai entende o que está acontecendo no coração daquele filho. E eu entendo que Deus está falando conosco aqui hoje de uma maneira muito comedida, uma maneira muito terna, uma maneira muito paterna. Ele está dizendo: se você está perdido dentro de casa, é hora de se encontrar, é hora de me abraçar, porque eu estou na casa também. E não adianta a gente estar na casa, mas não ter conexão, comunhão, interatividade com o dono da casa. Oh, aleluia. O pai faz uma menção para ele, e Jesus diz isso no verso 32. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai diz: meu filho, eu vou te convencer por um argumento técnico. Eu não estou apelando aqui para os seus sentimentos, porque os seus sentimentos já estão corrompidos. Você já está com o entendimento errado da situação. Então eu não vou apelar para os seus sentimentos. Eu vou argumentar com justiça. Era justo que nós nos alegrássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus está dizendo para os seus ouvintes, os fariseus, que é justo que eles se alegrem com as pessoas de fora do judaísmo, de fora da etnia judaica, de fora da casa de Éber dos hebreus, de fora da casa dos judeus, de fora dos filhos de Abraão segundo a carne. Jesus está dizendo: vocês que são filhos precisam, é justo que vocês se alegrem quando alguém entra no reino de Deus, quando alguém volta para casa e se aproxima do Pai que está no céu. É justo, é lógico se alegrar. Deus está levando o nosso raciocínio para um tema lógico. É lógico que a gente se alegre. É importante que nós nos alegremos.
É importante que nós tenhamos essa atitude que contraria aquela atitude de quem está perdido em casa. Não, não, não. Deus nos chamou para uma vida plena, de desfrutar da sua bondade. E quando o pai diz ao filho: o que eu tenho é teu, isso quer dizer que ele não precisa chegar ao pai implorando por um cabrito para celebrar com seus amigos. Ele pode ter acesso ao que está na casa. Quando o pai diz: é justo que a gente se alegre pelo seu irmão, o pai está dizendo: alegria é o nível mínimo dessa casa. Aqui não pode haver tristeza, aqui não tem rancor, aqui não tem ciúme, aqui não tem sentimento de negatividade. Ninguém aqui é menor que ninguém. Essa ideia de primeiro filho, de segundo filho, é coisa da lei, mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Filho de Deus é homem, filho de Deus é mulher, não é um status ou uma nomenclatura técnica ou de gênero, é um status de glorificação. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus não nos quer perdidos dentro de casa. Deus não nos quer perdidos dentro de casa. Nós precisamos receber aqui hoje estabilidade no poder do Espírito Santo, porque Ele nos fala expressamente que é justo nos alegrar. Deus não quer que a gente fique triste dentro de casa. Não fica triste, você está em casa, você está em casa, o Senhor está em casa, a senhora está em casa. É a casa do Pai, é a casa de Deus, é a casa do pão, é a casa da celebração, é a casa da restauração, é a casa da mudança de vida, é a casa do novo nascimento. Esta casa é a casa do Pai, e aqui o Pai abençoa, aqui o Pai perdoa, aqui o Pai levanta, aqui o Pai dignifica, aqui o Pai limpa, aqui o Pai protege, aqui o Pai cuida, aqui o Pai abraça, aqui o Pai exalta, aqui o Pai purifica, aqui o Pai concede o dom, concede a bênção. Aqui o Pai tem cuidado de todos os seus filhos. Quem pode se alegrar na casa? Quem pode celebrar na casa? Quem pode celebrar a Deus nesta casa? Oh, aleluia! Eu quero orar junto com você nesse instante. Fique de pé, por favor, onde você está. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração com muita sinceridade, porque a palavra é um espelho. Quando a gente olha no espelho é para se arrumar. No espelho a gente vê as imperfeições, no espelho a gente tira espinha, no espelho a gente passa um corretor, no espelho a gente dá uma arrumada na sobrancelha, no espelho tira o pelo do nariz. A palavra é um espelho para a gente hoje aqui. E nós precisamos olhar este espelho e perguntar para nós mesmos: será que eu estou perdido dentro de casa? Será que eu estou perdido aqui em casa? Oh Jesus, oh Jesus. Você irmão e irmã que está aqui hoje, você moço, moça, jovem que está aqui hoje, essa pergunta precisa fazer parte do nosso vocabulário hoje, sem nenhuma demora. Será que eu estou perdido dentro de casa? O Pai fala com bondade com a gente aqui hoje. O Pai fala com benignidade conosco. O Pai diz: meu filho, o que é meu é seu, o que é meu é seu, o que é meu é seu, o que é meu é seu. O Pai diz: se alegra, é justo ficar alegre, é justo dançar, é justo celebrar com a música que está tocando, é justo, é justo. Aleluia. Oh Espírito de Deus, ó Espírito de habilidade, ó Espírito de inteligência, Espírito de capacitação, ó Espírito Santo,
ó espírito de ânimo, espírito de revestimento, ó espírito de despertamento, espírito de renovação, ó Espírito Santo, ó espírito de justiça, espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito de fortaleza, ó Espírito Santo, ó Espírito ajudador, espírito de força, Espírito da verdade, Espírito consolador, ó Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença. Nós olhamos o espelho da Tua palavra agora e nós nos perguntamos: será que eu sou o filho perdido dentro de casa? Ó Deus, no poder do Divino Espírito Santo, nós clamamos agora. Nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações e comece a quebrar as barreiras que nos impedem de celebrar, comece a quebrar as barreiras que nos impedem de dançar, quebre as barreiras que nos impedem de receber, a alegria da boa música produzida pelo Espírito Santo na salvação, assim como a festa no céu por um pecador que se arrepende, promove festa em nosso coração. Tira a tristeza, tira o opróbrio, tira o ciúme, tira a inveja, tira o rancor, tira a maldade, tira aquilo que nos impede de celebrar, tira aquilo que nos torna religiosos e não servos, tira aquilo que nos torna fariseus e não filhos, tira aquilo que nos impede de servir de coração aberto. Quebra as barreiras, Espírito Santo. Quebra as barreiras, Espírito Santo. Nos ajuda a viver e desfrutar a bênção da casa. Derrama sobre nós a unção que está na casa. Faz fluir sobre nós o poder que está na casa. Repreende, Jesus, as setas do adversário que tenta nos tornar orgulhosos por ter ficado em casa, mas irrelevantes no serviço. Nós queremos ser os teus filhos, 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 filhos. Oh Deus, nos derrama unção, nos derrama o poder, nos derrama, Pai, o equipamento necessário para que nós possamos celebrar os nossos irmãos, para que nós possamos celebrar os que se convertem, para que nós possamos celebrar os que se arrependem, para que nós possamos celebrar aqueles que vêm de fora, que vêm de longe, aquele que estava perdido e foi achado, aquele que estava morto e reviveu. Aleluia, o Espírito Santo. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Como um desafio para que nós possamos reagir a esse sermão, eu gostaria de convidar você a trazer uma pessoa à memória, uma pessoa que você se lembra que está longe de casa, alguém que você lembra que está fora de casa, alguém que você lembra que saiu dos caminhos do Senhor, que deixou o convívio da igreja, que se afastou dos irmãos, se afastou dos amigos, se afastou do convívio do serviço, se afastou de casa e se foi. Eu quero que você traga à memória essa pessoa e que você tenha um momento de intercessão diário por ela. Esta semana é uma semana de batalha, uma semana de luta, porque os filhos que estão em casa precisam cuidar daqueles que se foram e pedir a Deus que ajude-os a voltar. E se necessário, nós precisamos sair da casa e ir buscar aqueles que estão lá fora. Curve a cabeça, feche os olhos. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós intercedemos agora por aqueles que estão afastados, aqueles que estão longe de casa, aqueles que estão fora de casa. Aquele filho, aquela filha, aquele irmão, aquela irmã que sofreu alguma
algum tipo de acusação, que sofreu com uma acusação injusta, que sofreu com um apontamento, que sofreu com uma indecisão, alguém que perdeu a fé, alguém que perdeu o desejo de servir, alguém que perdeu a sede da tua presença, alguém que foi hipnotizado pelo mundo, alguém que foi encantado pelo mundo, este filho que não vai mais à igreja, este sobrinho que está envolvido com a droga, esta moça que está tendo práticas ilícitas, este rapaz que está se envolvendo com pessoas negativas, com gente de uma índole duvidosa, este filho que saiu de casa. Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nós pedimos que o Senhor envie o Espírito Santo para convencê-lo, nós pedimos que o Senhor nos dê a chance de pregar o Evangelho a ele, nós pedimos que o Senhor nos dê a oportunidade de introduzir o teu reino a ela, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós firmamos um compromisso contigo, ó Deus, que nós seremos o irmão mais velho, nós seremos o filho que ficou em casa, mas nós celebraremos com a dança e com a música, nós vamos abraçar o irmão mais novo que regressar, nós vamos abraçá-lo e celebrar a roupa nova, nós vamos celebrar o anel colocado no dedo, nós vamos celebrar as sandálias dos pés, nós celebraremos a salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode entregar a Deus louvores aqui essa noite. Você pode dizer glória a Jesus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer louvado seja Deus pela salvação de alguém. Oh, bendito é o Senhor, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se existe alguém aqui hoje que ouve a palavra de Deus e deseja voltar para casa, deseja retornar ao Pai, deseja vir ao encontro do Pai e receber aquele abraço. Se você está aqui hoje, essa noite, esse é um momento oportuno para fazer isso. É dia de voltar para casa. Tudo que você precisa está em casa, aleluia. Para a glória de Deus, eu sou um homem casado, pai de família. Eu e minha esposa estamos vivendo dias de alegria. Mas toda vez que eu volto para a casa do meu pai, eu encontro a porta aberta. Toda vez que eu volto para a casa do meu pai, eu encontro a geladeira à minha disposição. Eu encontro um sofá bom para me sentar. Eu encontro conforto e eu abraço o papai toda vez que eu chego. Quando você volta para casa, o seu status de filho é restaurado. O pai não vai te abandonar, o pai vai te abraçar. Se você está aqui essa noite, é noite de voltar para casa. Existe alguém que deseja voltar para casa? Dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Se existe alguém pela internet nos assistindo e você entende que Deus fala com você que é hora de voltar para casa, pode nos mandar um WhatsApp. Está aparecendo aí na nossa tela o WhatsApp e você pode voltar para casa. Nós vamos orar por você, aleluia. Oh, aleluia. Nós temos 2 conversões agora pela internet. 2 filhos de Deus resolveram voltar para casa. Você pode dizer aleluia por isso. Você pode celebrar isso aqui essa noite. Você pode bater palma. Você pode bater o pé no chão. Você pode dizer glória a Deus. Falar em outras línguas. A festa no céu. A gente pode repetir a festa aqui também. Aleluia. O Flávio Guimarães, de 36 anos, de Potim, São Paulo, recebe a Jesus como Salvador. O Ricardo Leite, de Visgueiro, idade de 46 anos, recebe a Jesus como Salvador. Ele é de Campo Limpo, paulista, aqui de São Paulo. Você pode celebrar Jesus por estes 2 filhos que voltam para casa. Oh Jesus, nós celebramos o teu nome. Nós celebramos o teu nome por estes filhos
filhos que voltaram para casa. Nós celebramos o teu nome por estes filhos que voltaram para casa. Senhor, nós pedimos que o Senhor perdoe os seus pecados. Eu peço que o Senhor apague as transgressões deles. Nós oramos para que o Senhor restaure, ó Deus, a posição de filhos. Nós pedimos que em nome de Jesus, suas famílias sejam abençoadas, seus filhos, as pessoas relacionadas a eles sejam abençoadas. Nós repreendemos as atividades do mal, as prisões do adversário, os vícios condenatórios, os laços do inimigo, os apontamentos da sociedade, a vergonha pelos pecados cometidos. Sejam libertos agora, recebam restauração de Deus, em nome de Jesus. Nós celebramos os nossos irmãos, meu Deus, e te damos louvores. Como igreja, unidos, nós celebramos a salvação destes teus filhos, para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia, 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 aleluia.